Estou no NVI, tá? Tá lá, NVI hoje. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo de Jesus, enquanto estávamos dormindo. Se isso porventura chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, até o dia que foi escrito o livro de Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, aleluia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluias, aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nessa palavra, Pai. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Precisamos ouvir, Pai, a Tua voz, Pai. Aleluias, amém. O texto fala, meus irmãos, da grande comissão de Jesus. Qual que foi a comissão do Senhor? Jesus abençoou os seus discípulos. Jesus deu uma ordem para eles irem e pregarem o Evangelho, eles batizarem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que nós vamos fazer, e ainda deu uma ordem para eles ensinar essas pessoas das verdades da palavra dele. A grande comissão, meus irmãos, a grande comissão de Cristo é a verdade da palavra do Senhor. Porém, eu quero também trazer algo, um paralelo aqui hoje, porque nós vamos falar da grande comissão do inferno, ou da grande comissão de Satanás, ou do diabo, o que você gosta mais, meu irmão? Nós vamos falar da grande comissão das mentiras do diabo sobre Jesus, e sobre a sua vida, sobre a minha vida. O tema dessa mensagem é: não caia nas mentiras de Satanás. Não caia nas mentiras de Satanás, meus irmãos. Aqui o contexto, meus irmãos, está falando sobre a ressurreição. Aqui o contexto de Mateus capítulo 28, começa a falar que depois do sábado, meus irmãos, depois da crucificação de Cristo, o corpo dele foi levado até o sepulcro, meus irmãos, e na madrugada, no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres, Maria Madalena, Maria, meus irmãos, elas vão até o sepulcro de Jesus, porque elas estavam tristes, porque o mestre havia morrido. Até então a esperança havia se encerrado, estavam todos comovidos, meus irmãos, pela dor, da tristeza, da crucificação do Senhor Jesus, e aquelas mulheres chegam logo cedo, pela manhã, porque eles não podiam mexer no corpo antes de domingo, existia na lei, meus irmãos, judaica, que não podia, senão se tornariam imundos. Então imagina a ansiedade delas em ver o Senhor Jesus, em cuidar dele, do corpo dele, ter a disposição de cuidar do corpo do Senhor. Mas elas chegam, meus irmãos, e quando elas estão chegando até o túmulo do Senhor Jesus, a Bíblia conta aqui em Mateus 28, que vem um estrondo do céu, meus irmãos, vem como se fosse um relâmpago, e um anjo do Senhor, ele remove a pedra do túmulo do Senhor Jesus, e quando ele remove a pedra, meus irmãos, já não tinha corpo nenhum lá dentro, não tinha ninguém naquele túmulo, meus irmãos, porque Jesus havia ressuscitado, Jesus havia cumprido a verdade da palavra dele. Mas aquele anjo estava sentado sobre aquela pedra,
E elas reconheceram que era um anjo, porque ele estava numa forma diferente. As suas vestes eram brancas, meus irmãos, como a neve. A sua aparência era como um relâmpago, diz a Bíblia. Aquelas mulheres ficam assustadas, atônitas, quando elas chegam até o túmulo do Senhor Jesus, e aquele anjo sentado falou: olha, por que vocês vêm procurar dentre os mortos aquele que vive? Porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou, o nosso Senhor está vivo. Olha, ele é verdadeiro, ele cumpriu aquilo que ele falou, ele cumpriu aquilo que ele disse. Aquelas mulheres, meus irmãos, ficam assustadas, atônitas, pensando: meu Deus. E o anjo fala: calma, calma, o mestre deu uma ordem, deu uma instrução para vocês: saiam daqui e volta lá para os discípulos, e vocês vão lá para Galileia e fala para eles: olha, o mestre ressuscitou, era verdade aquilo que ele falou, não era mentira, não era mentira, era verdade, o nosso mestre ressuscitou, ele ressuscitou. Mas, meus irmãos, naquele mesmo contexto histórico, naquele grupo ali, tinha uns que eram soldados que cuidavam. O soldado, meus irmãos, o rei e o governador deu uma ordem e falou: olha, vai todo mundo cobrir, para não darem a chance de falar que Cristo ressuscitou. Porque se eles falarem que Cristo ressuscitou, ou se os discípulos roubaram o corpo, eles vão afirmar aquilo que Cristo tinha pregado. E eles vão, meus irmãos, e eles começam a tramar algo. E eles ficam preocupados, porque os soldados naquela época, meus irmãos, eles tinham uma incumbência de guardar os prisioneiros. E se acontecesse alguma coisa com o prisioneiro, eles pagavam com as suas próprias vidas. Se algum prisioneiro, meus irmãos, fugisse, acontecesse qualquer coisa, eles eram mortos. Era muito sério o trabalho deles. Mas o diabo, ele é tão astuto, tão desgraçado e tão mentiroso, meus irmãos, que ele vem, e aí começa o texto que nós lemos: enquanto aquelas mulheres estavam alegres, voltando para contar novidade aos discípulos, para falar: o nosso Senhor ressuscitou. E elas estão, meus irmãos, as Marias estão conversando, e estão felizes lá, caminhando. Os soldados, meus irmãos, correm até os sacerdotes e os líderes religiosos, E eles chegam na frente e falam: não, peraí, elas vão falar uma verdade, mas nós temos que promover uma mentira, nós temos que enganar o povo, nós temos que distorcer toda essa verdade. A Bíblia fala que enquanto elas estavam voltando, meus irmãos, enquanto as mulheres estavam a caminho, os guardas, meus irmãos, se dirigiram à cidade e contaram tudo aos chefes, aos sacerdotes, aos religiosos. Para quem que eles contaram, meus irmãos? Os sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que era para guardar os mandamentos de Deus, aqueles que até então era para ser aqueles que abençoariam o povo, que guardava a Torá, a lei de Deus. Era aqueles que eram para serem os instruídos e aqueles que instruíssem as pessoas acerca dos mandamentos do Senhor. Cuidado, meus irmãos, com as mentiras que o diabo tem se levantado. Inclusive ele usa hoje um monte de pessoas que se aparentam ser cristãos, ser pessoas que são do bem, pessoas que estão falando a verdade e o contrário é a verdade. Estão proferindo mentiras. A Bíblia relata: enquanto as mulheres estavam caminhando, um grupo de soldados saiu na frente, disparado, e chegaram até os sacerdotes e falou: olha, vocês estão com um problema muito sério. Peraí, que problema? Peraí, o Jesus que vocês crucificaram, o Senhor que vocês não acreditaram, Ele ressuscitou. Nós podemos testemunhar, tinha um anjo lá, e ele falou a verdade, que Ele ressuscitou. E aqueles sacerdotes, em vez de se renderem ao poder do Senhor, em vez de se arrependerem, falar: Deus me perdoa, era verdade, Senhor. Não, a Bíblia fala que eles tramam, meus irmãos, eles começam a armar, a elaborar um plano maligno para criar uma mentira. Amém? Ninguém pode combater, meu irmão, a verdade de Cristo, que Ele ressuscitou. Os chefes, os sacerdotes e os líderes, meus irmãos, planejaram um plano para mentir a respeito da ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que eles pagam uma quantia em dinheiro grande para o cala-boca deles.
e falou: fica tranquilo, se acontecer alguma coisa com vocês, chegar isso no ouvido do governador, fiquem em paz, eu vou lá, passo um pano para vocês, e dá tudo certo, é tudo amizade aqui, a gente é tudo na mesma laia, o nosso partido é tudo mesmo. E aí chegaram, meus irmãos, e eles aceitaram aquela propina. O mundo continua do mesmo jeito, amém, meus irmãos? Não é novidade para ninguém o que nós estamos passando hoje. Não se rebele mais, meus irmãos. Não saia daqui querendo A ou B, ou vou defender um lado, ou vou ficar bravo, ou vou me matar por um. Não, meu irmão, se na época de Jesus já estava assim, por causa de dinheiro, por causa de corrupção, as pessoas se corrompem, as pessoas mudam de ideia, as pessoas mentem, as pessoas criam inverdades, meus irmãos, contra outros, para destruir, para matar. Meus irmãos, da mesma forma hoje também. Ora, corromperam as pessoas para eles soltarem Barrabás em vez de Jesus. Corrompeu Judas, se corrompeu por moedas de prata, 30 moedas de prata para entregar o mestre. Você imagina o que poderia fazer? Mas eles, meus irmãos, vêm com a mentira de Satanás. Não caia nas mentiras de Satanás. A Bíblia fala, meus irmãos, que a grande comissão do diabo, eles convocam aqueles homens e falam: nós vamos mentir, nós vamos receber esse dinheiro, mas nós vamos mentir para falar que Jesus não ressuscitou, que tudo isso foi uma mentira. Vamos falar o que? Eles se armaram e falaram: olha, vamos dizer o seguinte, os discípulos deles vieram à noite, enquanto nós estávamos dormindo, e eles abriram ali o túmulo, e eles rolaram a pedra, uma pedra super pesada, e eles tiraram o corpo do mestre deles. Então tudo isso foi uma mentira. Meus irmãos, eles queriam um argumento, mas esse argumento era fraco. Como que alguém, meus irmãos, pode ter um argumento desse para dizer que os soldados que eram especialistas, que eram pessoas preparadas, estavam dormindo? Bem para quem? Para proteger o Jesus, meus irmãos. Então a grande comissão do diabo estava fracassada. Porém a grande comissão do diabo, da mentira do diabo, conseguiu enganar aqueles homens. E não só aqueles homens, rapidamente a notícia começou a se espalhar. Começou a se espalhar a notícia para dizer: Jesus não ressuscitou, tá? Os discípulos roubaram, tá? Alguém foi lá, abriu a pedra e roubaram. Jesus não é que ele ressuscitou, é que roubaram o corpo dele, tá bom? E começaram a espalhar a notícia. Meu irmão, cuidado com tudo que você ouve, cuidado com tudo aquilo que é falado, seja em mídia, seja por pessoas, seja, meu irmão, qualquer meio de comunicação. Cuidado, porque você tem que pôr à prova para ver se é do Senhor. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, porque aquelas pessoas rapidamente, não tinham Instagram, WhatsApp, Facebook, internet, Google, não tinha, meus irmãos, mas rapidamente aquela notícia se espalhou, aquela notícia começou a tomar uma proporção grande, e eles começaram a espalhar. É mentira. Por quê? A mentira do diabo, meus irmãos, tenta ofuscar a verdade que é a palavra de Deus. A mentira só é destruída por uma coisa, sabe qual? Pela verdade. A verdade tem que estar dentro de nós. A primeira verdade é Cristo, mas a verdade da palavra tem que habitar dentro de você. Quem é a verdade, meus irmãos? A verdade é Jesus, amém? A mentira é trevas, a verdade é luz. E a Bíblia mesmo fala que na escuridão não prevalece quando tem luz, meus irmãos. Se nós colocarmos a luz, meus irmãos, a treva desaparece, a mentira desaparece. Quando você falar a verdade, a mentira tem que desaparecer. Então o diabo tentou mentir, ele tentou enganar, eles corromperam, eles usaram de todos os artifícios que eles tinham, inclusive a corrupção. Mas, meus irmãos, os 11 discípulos, nós lemos aqui no versículo 16 em diante, foram para a Galileia. E quando eles estavam lá, meus irmãos, o próprio Jesus aparece para eles. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles o adoraram. Versículo 17. Quando viram, o adoraram. Pode colocar lá o versículo 17, por gentileza. Está lá: quando viram, o adoraram. Nós adoramos o Senhor Jesus, amém, meu irmão?
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele pode me dar, eu não adoro porque hoje eu estou com saúde somente, porque as minhas contas estão pagas, não, eu adoro pelo que Ele é, pela promessa dEle, pela salvação que Ele trouxe à minha vida, eu adoro porque Ele é o Senhor que me resgatou do pecado, eu adoro porque nós estávamos antes nas trevas e Ele nos trouxe para a luz, eu adoro o Senhor Jesus, sabe por quê, meu irmão? Porque nós não os escolhemos, nós podíamos não ter escolhido, mas a Bíblia fala que Ele nos escolheu primeiro, Ele foi o Senhor que nos escolheu, aleluias, por isso nós o adoramos, por isso nós louvamos o nome dEle. Essa escolha não foi sua, tudo que você poderia, não pastor, mas eu fui lá na frente, naquele dia eu levantei a mão, eu falei que eu aceitava o Senhor Jesus, amém, você só cumpriu um chamado dEle na sua vida, você tinha o direito de falar não, mas nós fomos, meus irmãos, os bem-aventurados no Senhor, e nós falamos obrigado Jesus. Essa é a verdade da palavra, amém? Cadê o 17? Põe lá para mim lá. Porém, alguns, porém, o quê? Quem que duvidou, meu irmão? Quem que estava duvidando de Jesus ali? Quem? Os discípulos. Jesus apareceu para quem? Para os discípulos. Quando Ele chegou, os discípulos fizeram o quê? O adoraram. Porém, alguns discípulos duvidaram. Olha como que a mentira é uma desgraça. Olha como que a mentira tem um poder grande, meus irmãos, que chegou a atingir os próprios discípulos. Alguns discípulos duvidaram que era o Senhor. Por quê? Porque a mentira já estava se espalhando. Eles realmente não estavam lá para ver a pedra, para ver o sepulcro, não. Foram as mulheres que chegaram com a notícia. Então a maioria o adorou, glorificou. Porém alguns duvidaram, meu irmão. Cuidado para não deixar a mentira do diabo entrar no seu coração e você começar a duvidar do que Deus tem para a sua vida, do que Deus pode fazer na sua vida, do que Ele tem para você, do que o Senhor pode fazer. Não deixe as mentiras de Satanás te enganarem, meus irmãos. Como que o diabo age, meu irmão? Ele não vem com um chifre, ele não vem com aquela cena, aquele diabo vermelho, feio, meus irmãos, com cara de mal, não, isso tudo é criação, meus irmãos, ele não vem dessa forma. O diabo normalmente ele age com setas, e ele gosta de agir na nossa mente. É um comentário que nos frustra. É um acontecimento besta, mas que tira a alegria. É uma sementinha que Ele coloca no meu coração e no seu coração, de descuido, assim que Ele nos afasta. Sabe qual que é a maior estratégia do diabo, meus irmãos? Não é a igreja não está bonita hoje, a palavra não ser boa, não. A maior estratégia do diabo não é fechar as igrejas. Eu quero fechar não. A maior estratégia do inimigo, meus irmãos, é atingir a minha mente e a sua mente. Porque ele age através da mentira. Teria algum problema de ele deixar aqui e falar, não, Jesus ressuscitou, vou fazer o quê? Não, ele quis agir com a mentira. Ele age, meus irmãos, é na mente da pessoa, ele engana a pessoa. Você já percebeu quantas vezes você já foi pego de surpresa pela sua mente? Foi ou não foi, meu irmão? Às vezes você estava triste, você nem sabia o porquê. Já percebeu isso aí? Você estava na fossa lá, você estava mal, você não sabia nem por que você estava mal. Depois você cai em si e fala, por que eu estou mal? São as ciladas, as setas do diabo. A Bíblia fala que ele anda ao nosso redor, meus irmãos, procurando brechas para nos tragar. Meus irmãos, ele vai lançar os dardos inflamados, que Efésios 6 declara. E ele começa sempre com um comentário. Eu não vou abençoar a igreja, não, para quê? A igreja não precisa. Aí começa a colocar isso no coração da pessoa. Eu não vou ir nos cultos, eu não preciso ir em todos os cultos. Não, meu irmão, eu continuo sendo crente. Normalmente uma pessoa desviada, quando você vai conversar com ela, ela fala, mas eu continuo cristão. E ninguém está dizendo que não continua. Mas a Bíblia fala que precisa congregar, que precisa ser pastoreado, precisa ser cuidado.
Você precisa ser confrontado dentro da igreja, meu irmão. Na igreja é o lugar que você mais é confrontado. Na igreja é o lugar onde as pessoas vão olhar torto para você, é verdade. Onde as pessoas vão falar verdades para você, as pessoas vão gostar de você de um dia, no outro dia não. Isso faz parte de uma comunhão chamada igreja, corpo de Cristo, porque é dentro da igreja que nós somos tratados. Você sabia disso? Dentro da igreja, meus irmãos, é onde você recebe a alegria, onde você recebe a unção do Senhor, é onde você recebe o direcionamento do Senhor, mas também tem dias também que você pode sair mal. Comentei, dei um testemunho aqui, sexta-feira eu estava com uma cliente minha, atendendo ela, é uma senhorinha já, e ela era ela não tinha assim uma fé, mas ela servia adoração a deuses, e um ano atrás, mais ou menos, ela se converteu, e ela chegou no meu escritório e falou: doutor Gustavo, estou muito feliz, porque eu estou participando de uma igreja. E ela usou assim a expressão: eu senti algo dentro de mim que durante toda a minha vida eu nunca senti. E eu falei para ela: isso aí é o Espírito Santo. Aí ela falou com alegria: é verdade, nossa, eu estou assim, sabe, com uma alegria, sabe? Eu falei: sei sim. E ela falou: mas eu estou participando de uma célula, eu estou participando de um grupo, eu estou feliz demais. Eu falei: glória a Deus pela sua vida. Ela falou: olha, o pastor prega, eu ouço a mensagem, os louvores, as canções, ai, eu estou tão feliz. E eu falei: glória a Deus. Ela falou: eu me encontrei, eu achei o lugar que eu precisava, eu nunca mais quero sair, eu quero fazer isso, vai ter os cursos agora da igreja, eu quero participar, toda feliz, radiante. Foi umas 2 vezes que eu encontrei com ela, trabalhando, e aí ela falou de sair, e passaram o tempo, meu irmão. Sexta-feira tinha um trabalho junto para fazer, e essa pessoa vem conversando com ela. No decorrer da conversa eu lembrei, falei: a irmã em Cristo, né? Falei: fulana, como é que está a igreja lá? E ela falou para mim: não estou mais indo. E eu falei assim: como assim você não está mais indo? Ela falou: não, faz uns 3 meses e meio mais ou menos, no começo do ano, eu acabei pegando uma doença, uma virose muito forte, e eu não pude participar. E aí eu fiquei umas 2 semanas ruim, e eu deixei de participar dos grupos, pequenos grupos, deixei de participar da igreja, e quando eu me olhei, já tinha 1 mês que eu não estava mais indo, e a pessoa que era líder lá do nosso grupo me mandou mensagem, ficou preocupada, mas eu não fui mais, e o pastor também, alguém lá da igreja, perguntou, mas eu não passei mais. E hoje, quando eu já olho, já fazem quase 4 meses que eu não estou mais indo. E ela olhava ela triste, meus irmãos, e eu falei para ela assim: mas tem que ter um motivo. Você falou, há 1 ano atrás eu estava com você, você falou tão bem. Aí ela falou assim: vou falar a verdade para você. Sabe qual que é a verdade? É que eu comecei a vir uns pensamentos na minha mente, e os pensamentos vinham, e falou assim: ninguém gosta de você. Está vendo, o pastor não veio atrás de você. Está vendo, os irmãos não ligam para você. Ninguém liga para você. Eu brinquei no primeiro culto que eu estava digitando assim, olhando na tela do meu computador, ela estava ali, eu parei e falei imediatamente para ela, eu falei: isso é uma mentira de Satanás na sua vida. Eu falei: olha para mim, você crê que eu sou um homem de Deus? Ela falou: creio. Eu falei: então eu vou falar para você, o que está acontecendo, o diabo está roubando a sua vida, você não acredita nessa mentira, porque o seu pastor da sua igreja te ama, porque 1 ano atrás você falou que estava sendo alimentado pela palavra, as pessoas que participavam com você naquele grupo também te amam, ama a sua vida, você está sendo roubada pelo diabo. E eu falei para ela: e sabe de uma coisa, Deus trouxe você aqui hoje, nós não estávamos marcados, nós nos encontramos hoje, para mim dizer para você: volte, se arrependa, e volte aos caminhos do Senhor, não fique longe. Sabe por quê? Porque o diabo quer acreditar que você não é ninguém. Falei para ela: o diabo está querendo acreditar que o seu pastor me abandonou. Meu irmão, que abandonou o quê? Eu falei para ela: nem conheço o seu pastor, mas ele é um homem de Deus na sua vida. Aquela mulher foi mudando a feição, ela começou a chorar muito, e aí eu falei: vou continuar falando. E eu falei para ela assim: não se julgue, não fique presa à necessidade e carência das pessoas. Não fique preocupado porque alguém não olhou, não falou. Minha irmã, eu falei assim: o pastor tem várias pessoas também na igreja. Se você decidir que você não quer mais Cristo, nós não podemos fazer nada. Nós só podemos orar pela sua vida. Eu falei para ela: eu tenho certeza que alguém está orando por você.
Às vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja, eu já ouvi várias vezes isso. O pastor não me ligou, não falou. Meu irmão, para com isso. Nós amamos, estou falando diante de Deus, nós amamos a vida de todos os nossos irmãos. Só que realmente tem vezes que eu não vou conseguir mesmo ligar ou falar, ou nem cruzar. Tem pessoas que eu nem sei que vieram na igreja hoje, que eu não vou ver. Mas não é porque nós não queremos, nós não desejamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem que trabalhar dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo não fica mimando pessoas, não dando chupetinha na boca para parar de chorar porque o probleminha está grande. Não, meu irmão. O Espírito Santo trabalha normalmente, sabe aonde? No deserto com a pessoa. Eu falei isso para ela, eu falei, o que você está passando no deserto. Aí ela falou para mim, não, mas eu vou falar também. A minha vida depois que eu conheci a Cristo, meu carro quebrou, começou a ter um monte de problema. As pessoas, o meu irmão se virou contra mim. Eu falei, parabéns, você chegou no lugar certo. Está indo para o treinamento, começa a orar mais, começa a jejuar mais. É isso, meus irmãos. Não vai parar agora. Ela falou, mas começou a ter problema. Eu falei, glória a Deus, sabe por quê? Aí a mesa nossa estava cheia de papel ali. Estava com vários papéis assim, nós estávamos montando um documento, um contrato. Meus irmãos, vários papéis. Eu fui pegando papel e fui fazendo assim, está vendo esse papel? Coloquei no lugar. Aí peguei o outro, coloquei no lugar em cima. Aí peguei o outro, arrumei, organizei. Ela ficou vendo e eu estava assim, não falando nada para ela. Eu falei, e os papéis estavam na mão dela, tudo bagunçado. Eu fui tirando da mão dela e fui colocando no lugar. Ela olhou e falou, o que você está fazendo, doutor Gustavo? Eu falei, eu estou fazendo o que Deus está fazendo na sua vida. A sua vida, quando você conheceu Cristo, está toda bagunçada desse jeito. Mas Deus precisa colocar as coisas no devido lugar. E colocar no devido lugar, muitas das vezes, não é na nossa vontade. Não é do jeito que eu queria. Eu queria que estivesse bagunçado. Mas Deus fala, não é esse caminho, é esse outro. E para isso vai ter processo, vai sofrer. Você vai passar pelo deserto. Mas o final vai ser, meu irmão, o final vai valer a pena. O final vai ser aquilo que o Senhor deseja. Então, meu irmão, cuidado com as mentiras de Satanás na sua vida. Você não é amado porque o pastor te amou, não, você é amado porque Cristo te amou. Você não é amado porque o seu pai ou sua mãe te amou ou te rejeitou. Agora acabou um culto, pessoas já vieram, um irmão veio e falou assim, pastor, essa palavra veio para mim. Eu estava totalmente perdido, eu estava falando isso com Deus, eu falei essa semana, Senhor, acho que o Senhor não me ama, eu não estou entendendo por que está acontecendo. Ele falou, eu entendi, parece que alguma coisa saiu do meu ouvido, porque era mentira do diabo, era mentira do diabo. Aquela mulher saiu, olhou para mim e falou assim, domingo eu estou na minha igreja, custe o que custar. Eu falei, é isso que você tem que fazer, minha irmã. Porque o diabo vai jogar um monte de mentira para falar que Cristo não ressuscitou. A palavra de Cristo é mentira. Tudo que vocês vivem é uma farsa. Era isso que eles estavam falando. Mas a verdade do Senhor para nós é que Cristo ressuscitou. Que a vontade dele vai se cumprir na nossa vida. Que nós vamos viver um tempo, meu irmão. Pode ser um tempo de luta hoje, mas nós vamos viver um tempo da vontade do Senhor. Porque se ele ressuscitou, nós testemunhamos que ele nos salvou. Aleluia! Versículo 18, ele diz assim, a verdade é que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aleluia, aleluia. Vão, versículo 19, e façam discípulos a todas as nações. Todas as nações, ele não fala uma, duas não, mas ele fala todas as nações. Meus irmãos, nós somos um país que nós recebemos a mensagem da cruz, amém, igreja? Eu contei agora que nós, no primeiro culto, nós recebemos o censo na sexta-feira de 2022, que se encerrou agora, que o crescimento de quase 9% dos cristãos, 47 milhões de brasileiros se declararam pelo censo, que são evangélicos, que servem ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, meus irmãos. A palavra do Senhor está sendo pregada. Eu fiz um desafio com os meus irmãos. Olha, vocês estão olhando alguns bancos vazios do seu lado. Cada banco que você olhar do seu lado, o Senhor está te direcionando, meu irmão, para você sair e falar assim, é uma pessoa que eu vou ter que falar de Cristo essa semana. São duas, são três pessoas. Eu vou falar de Cristo essa semana em nome de Jesus. Eu vou fazer um bilhetinho, eu vou colocar embaixo da porta, eu vou colocar no vidro do carro e vou falar, você tem um encontro especial no domingo às 11 horas da manhã.
na rua 7 Barras, número 138, fala, e eu vou estar lá para me encontrar com você. Meu irmão, seja mais intensivo no chamado que Deus colocou na sua vida. O Senhor nos trouxe uma grande comissão, e a verdade dele é: saia e façam discípulos, meus irmãos, aleluia. Façam discípulos, batizando-os, versículo 19 ainda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Alguém tem que batizar uma outra pessoa, não existe batismo pessoal. Eu vou chegar e eu aceitei a Cristo, eu vou entrar numa banheira, numa piscina, e eu me batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu desço as águas sozinho e subo. Não, alguém tem que batizar você, e é o que nós vamos fazer aqui no dia 28, eu vou ter a maior alegria, meu irmão, a maior reunião, o melhor culto da minha vida, eu estou falando diante de Deus, é o batismo. Eu me emociono, eu fico feliz, eu fico alegre, eu lembro o dia do meu batismo, é a maior alegria da minha vida. Alguém tem que batizar. Sabe por que Cristo fala isso, que alguém tem que fazer? Porque nós precisamos viver em comunhão, em igreja, amém? Nós precisamos viver em união, todos participando de um corpo, como igreja, em Cristo Jesus, aleluia. A maior verdade, meu irmão, e a maior promessa, aumenta aqui que eu vou falar um pouquinho mais baixo. E a maior promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele termina esse livro, meus irmãos, com a última parte do versículo de Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Ele termina dizendo a maior verdade, que se passaram mais de 2000 anos e nós podemos testemunhar que ela é verdadeira. Ele diz, olha, vai acontecer tudo isso, vai ter mentiras sobre você, vão ter levantes quando você começar a dizer que você é cristão, vão se levantarem contra a tua vida, pode ser que vão se levantar contra o seu ministério, pode ser que vão se levantar contra a sua casa, pode ser que famílias irão entrar em conflito, porque você decidiu servir a Cristo, você vai ter levantes, meus irmãos, mas ele falou, peraí, eu vou terminar com uma frase, não, eu vou terminar com uma coisa maravilhosa, e pode ter certeza, ele diz, eu estarei com vocês, todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, eu não vou te abandonar. O mundo pode trazer mentira, o mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas, aleluias, Ele continua sendo o Senhor, aleluia, aleluia. A maior alegria, meu irmão, a maior verdade, a maior esperança, é que Jesus falou, eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo Consolador. Vocês não serão órfãos, viu? Pode ser órfão de pai, de mãe, mãe abandonou, pai abandonou. A pessoa falava aqui comigo aqui, pastor, eu fui muito tocado nessa palavra, porque minha mãe me abandonou, e eu não sei como reagir nisso. Eu falei, o Espírito Santo continua com você, e não te deixa órfão. Pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, é muito difícil, mas mesmo que isso aconteça, eu mandei escrever o seu nome na palma das minhas mãos, aleluias, o Senhor não abandona, Ele é fiel. A promessa é que Ele estaria conosco todos os dias, meus irmãos, e para isso Jesus deixou o derramar do Espírito Santo de Deus, que ocorreu no dia de Pentecostes, meus irmãos, que hoje no dia 8 de junho é comemorado o dia do Pentecostes, meus irmãos, é a festa que os judeus comemoravam, que era a festa da colheita, ou a festa das semanas, que, meus irmãos, 7 semanas após a Páscoa, eles estavam reunidos, meus irmãos, cerca de 120 pessoas naquele lugar, e a Bíblia fala que eles estavam clamando ao Senhor, e de repente veio um vento forte, um vento impetuoso, entrou naquele lugar, e todos foram batizados e cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram, meus irmãos, a receber línguas partidas de fogo, e começaram a falar cada um a sua própria língua, e começaram a testemunhar da graça e do poder do Senhor, e daquele dia em diante, meus irmãos, passaram-se já centenas, milhares de anos, e nós estamos aqui para testemunhar que o Espírito Santo continua, meus irmãos, agindo em nós, amém.
Fique de pé, por gentileza. Você não está sozinho, você não está sozinha. A mentira do diabo, quando vier soprar que ninguém te ama, que o que você está fazendo, não tem valor, para quem ir na igreja? Não precisa de tudo isso. Isso é mentira do inimigo. Quando ele vier, meus irmãos, para te confrontar, para dizer que você não é ninguém, diga a ele: eu sou sim, eu sou filho e filha do Deus Altíssimo. Quando ele confrontar que não tem esperança, você fala: tem sim, a salvação me foi dada, e essa é a maior esperança, essa é a maior alegria. Oh Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Oh, aleluias. Tem uma canção, nós estávamos até ouvindo no carro ontem, que diz: tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, e sobre o mar, sobre tudo. E apesar da grandeza que Ele tem, Ele me ama, e Ele te ama também, amém? Ele te ama, porque Ele te escolheu para o louvor da glória dEle. Quero falar uma verdade aqui para você hoje: o Senhor não te abandonou, Ele não te deixou sozinho, Ele é fiel. Tá puxando? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, você pode declarar isso? Mas apesar dessa glória que tem, Tu te importas, Jesus? Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. Feche os teus olhos, por gentileza. Fiquem todos em silêncio, por favor. Fiquem todos em silêncio, por gentileza. Eu não sei se o Espírito Santo me incomodava quando nós cantávamos essa canção agora. Eu não sei se é para uma, duas, se é para 10 pessoas que eu vou falar agora. Pode ser que você estava distante dos caminhos do Senhor. Pode ser que você estava até fisicamente dentro da igreja, mas o coração está longe do Senhor. O Senhor quer dizer para você que você é importante para Deus. Que as mentiras que o diabo lançou no seu ouvido, as besteiras que ele colocou na sua mente, as fofocas que ele lançou, tudo isso foi para te afastar, porque ele sabe que se te afastar da presença dele, que se te afastar da graça do Senhor, ele vai conseguir que você perca a alegria da vida, da salvação. Mas nessa manhã, nesse início de tarde, o Senhor te chama ao arrependimento, ao novo tempo, uma nova vida. O Senhor te chama para que você tenha um novo tempo com o Senhor, que você tenha um tempo de restauração, de renovo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se é com você essa palavra, que você fala: Espírito Santo, age na minha vida hoje. Espírito Santo, age hoje nessa hora. Age hoje, Espírito Santo de Deus, age neste lugar hoje. Faça a sua oração com Deus. Faça sinceridade, com sinceridade, para o Senhor Jesus, meu irmão. Senhor Jesus, ó Pai, abençoa os meus irmãos com a verdade da Tua palavra, Jesus. Que nenhuma mentira do diabo, Senhor, venha roubar, Pai, ou venha tirar esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, da Tua presença, Pai.
de olhos fechados ainda. Tem alguém que fez a oração, essa oração que eu falei? Se tem alguém, levante a sua mão no seu lugar, onde você está. Se você fez isso, glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Glória a Deus lá pela sua vida também, glória a Deus. Isso. Tem mais alguém? Pode levantar suas mãos, isso, lá atrás também. Os pastores, por favor, orem com esses meus irmãos em nome de Jesus. Isso, aleluia, isso. Ministra na vida dessa pessoa hoje, meu irmão, isso. Os demais, pode ficar, meu irmão, em espírito de oração. Se tem alguém que fez essa oração com sinceridade, levante sua mão aonde você está, isso. Continue com a mão levantada até um pastor orar por você. Aqui, meu pastor Alex, aqui por gentileza. Ajuda lá, Kátia. Tem alguém lá atrás, lá também com a mão, isso, glória a Deus, meu irmão. Não é feio não, meu irmão, isso é um tempo de renovo, meu irmão. É um tempo de renovo na sua vida hoje. É um tempo de renovo hoje. O Espírito Santo está falando que as mentiras do diabo não prevalecerão contra a verdade do Senhor. Aleluias. Aqui, ó, tem mais gente aqui, ó, desse lado, aqueles corredor, por gentileza. Isso, em nome de Jesus, meus pastores, orem pelos irmãos. Ministre na vida deles hoje, aleluias, isso, seja cura hoje do Senhor. Espírito Santo de Deus, toca essa vida hoje, aleluias. Espírito Santo de Deus, renova essa vida hoje, aleluias. Espírito Santo, age, Espírito Santo de Deus, conforme o Senhor deseja, meu Pai amado. Age na verdade da Tua palavra, aleluia, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a unção do Senhor está sobre nós, ó Pai amado. Aleluia, a unção do Senhor está sobre nós, ó Pai. Renova hoje, Pai, restaura, Pai, pelo Teu poder, meu Deus, em nome de Jesus.